O Ministério da Fidelidade, ele tem duas definições, uma mais longa, uma mais curta. E eu queria que você entendesse hoje essa definição mais curta. É tudo de mim em resposta a tudo de Deus. O que isto significa, como você pode viver esta pequena definição, tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Me acompanhem. Nós temos aqui uma pizza, uma torta, vamos assim dizer, e aqui você tem várias cores. Esta mistura de cores aqui representam as várias culturas que nós temos no mundo. E em todas as culturas você tem estruturas e subestruturas. Veja bem, essa verdinha aqui, religião. Em todas as culturas você tem uma estrutura religiosa. Em todas as culturas. Cada cultura tem a sua maneira de viver a sua religião. Tem cultura que adora a Deus, tem cultura que adora a Satanás, tem cultura que mesmo adorando a Deus tem várias formas de adorar a Deus. Há culturas que adoram a pedra, a água, o sol, enfim. Mas cada cultura tem a sua maneira de adoração. Agora veja bem, estrutura política. Em todas as culturas você vai encontrar uma estrutura política. Eu não gosto muito da palavra política, vamos usar liderança. Em todas as culturas você tem o quê? Liderança, os líderes, não é? E cada um tem a sua forma de viver, de praticar a sua liderança, de dominar as pessoas, de viver aquilo, as filosofias que eles acreditam. Nós temos aqui nesse contexto aqui, estruturas sociais. As estruturas sociais, você pode ter aqui várias subestruturas. Por exemplo, você tem a estrutura educacional, cada cultura tem a sua forma de educação. Você tem a estrutura, por exemplo, trabalhista. Cada cultura tem sua lei de trabalho, tem sua forma de trabalhar, né? Tem a forma de exigir de seus trabalhadores. Aqui no Brasil nós damos férias 1 mês por ano. Há países que dá 1 semana por ano. Então, percebe? E dentro dessa estruturas sociais, nessas subestruturas, você pode colocar aqui artes, cada estrutura tem sua forma de viver as artes, as músicas, né? A família eu coloco aqui dentro desta estrutura também. Você percebe que cada cultura tem uma forma de viver o seu convívio familiar, né? Você tem culturas onde o homem ele é muito machista, você tem culturas onde a família é bem equilibrada, enfim, todas as culturas ela tem a sua forma de viver o seu contexto familiar. Vejamos agora aqui a seguir a tecnologia, né? Toda cultura não tem a sua tecnologia? Tem. O que é tecnologia? É tudo que o homem inventa para facilitar a sua vida. É interessante que no final da década de 50, acreditava-se que o homem ele faria uma evolução tão grande em relação às tecnologias, que na virada do milênio agora, o homem teria tanto tempo ocioso, devido ao fato de ter máquinas para fazer praticamente tudo, que o homem teria depressão. É interessante que eles acertaram em quase tudo, só erraram numa coisa, né? Que acertaram quando diziam que o homem teria depressão na virada do milênio, isso é verdade. E erraram porque nós não temos uma vida ociosa, né? Nós desenvolvemos a tecnologia e hoje quase não tem tempo para fazer nada, porque queremos aproveitar muito tempo com a ajuda da tecnologia. Agora, o que é tecnologia? Não é tudo aquilo que o homem cria para facilitar a tua vida? Então o computador é tecnologia, o carro é tecnologia, não é? A televisão é tecnologia, né? Só que a flecha lá no Amazonas do Índio também é uma tecnologia, a canoa que ele usa também é tecnologia. Cada estrutura, ok, cultural tem a sua forma de viver a sua tecnologia. Veja, por exemplo, na questão da economia, cada estrutura, cada cultura tem a sua forma econômica de viver, né? Nós temos hoje países no mundo onde ainda não há, regiões do mundo onde não há nem moedas. Nós temos lá, por exemplo, a região de Guadalcanal, ainda se usa conchinhas para fazer as negociações, né? Então, cada cultura tem sua forma de viver a sua economia. E a linguagem, né? Cada cultura tem a sua linguagem. E a linguagem, ela revela os nossos valores. A linguagem, ela revela quem somos. E é muito importante quando você se expressa, né? Porque você expressa aquilo que está dentro do seu coração. E as culturas são bem marcantes nessa questão da linguagem também. Bom, o que nós podemos entender com isso tudo? Vocês estão percebendo aqui que há
nesta figura, você tem aqui um pontilhado. Esse pontilhado é muito importante nós entendermos. Significa que, em todas as culturas, cada estrutura existente nessas culturas, em cada estrutura, você tem pessoas que têm um conhecimento superficial sobre aquele determinado assunto, e você tem pessoas que têm um conhecimento profundo sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, na questão da religião, você tem pessoas que, ao viverem a sua prática cristã, a sua fé religiosa, há pessoas que têm um conhecimento superficial da fé que ela professa, e há pessoas que têm um conhecimento mais profundo, não é? Se você pegar, por exemplo, aqui nessas estruturas sociais, a família, por exemplo, não é? Você percebe que algumas pessoas, como família, elas vivem muito mal. No momento em que elas vão tornando-se mais assim, elas vão conhecendo, elas vão se informando, elas vão se aprofundando, né? Elas vão se tornando pessoas mais mansas, pessoas mais dóceis, o relacionamento muda. Então, em cada estrutura dessa aqui, você tem pessoas que têm conhecimento superficial e pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado. Agora, o que significa com essa explicação, quando eu digo assim, tudo de mim em resposta a tudo de Deus? Veja só, Jesus, esse é o princípio do ministério da fidelidade, que Jesus é o Senhor de tudo. Você já ouviu falar no senhorio de Jesus? O que é o senhorio de Jesus? Só no Novo Testamento são 606 vezes aparece algo relacionado com o senhorio de Jesus, e Jesus como Salvador 15 vezes. Então você veja que o senhorio de Jesus é algo assim muito importante nessa relação, eu e o meu Deus. O que é o senhorio de Jesus? É isto aqui, Algumas pessoas se relacionam com Jesus apenas no campo religioso, e nós precisamos entender, como mordomos de Deus, que nós não podemos nos relacionarmos com Deus apenas no campo religioso. Nós temos que ter Deus presente em todas as estruturas que eu pratico dentro da minha cultura. Há pessoas que têm uma caixinha, ok? Figurativo isso aqui. E ele guarda Deus ali dentro. Quando ele vai se relacionar com Deus, ele só se relaciona no momento da religião. Então, sábado de manhã, ele abre a caixinha e diz, hoje eu vou me relacionar com Deus. Esses dias eu estava conversando com um casal, estavam sendo ajudados, e quando o marido fez assim alguma observação, ele disse assim, pastor, a minha esposa é interessante, porque ela é uma mulher cristã, ela todas as manhãs estuda a Bíblia, ela ora, ela tem a comunhão pessoal dela, mas pastor, ela não muda o jeito de me tratar. E a esposa o interrompeu rapidamente e disse assim, você não entendeu nada, o meu assunto com Deus é um, e o meu assunto com você é outro. Ou seja, quem não entendeu nada foi ela. Porque, queridos, olha só, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida quando eu estou me relacionando com Ele através da minha religião, tá certo? Mas Ele tem que ser o Senhor também quando eu estou nas minhas estruturas de liderança, quando eu estou como líder, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na minha estrutura de liderança, Jesus tem que ser o Senhor da minha liderança. Quando eu estou nas estruturas sociais, quando eu estou ouvindo a música, quando eu estou vendo alguma coisa, quando eu estou me relacionando com a minha família, quando eu estou me relacionando com a educação, quando eu estou me relacionando com qualquer estrutura social dentro da minha cultura, Jesus tem que ser o Senhor de tudo. Quando, por exemplo, eu uso a tecnologia, quando eu estou usando a minha tecnologia, seja o meu computador, o meu carro, minha flecha, minha canoa, Jesus tem que ser o Senhor da minha tecnologia. Eu não posso me relacionar com eles apenas quando eu estou dentro do contexto religioso. Quando eu falo, quando eu me comunico com as pessoas, quando eu expresso as minhas palavras, quando nós nos expressamos, nós manifestamos os nossos valores, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida, da minha comunicação, quando eu estou me comunicando com as pessoas. Então, esse princípio, o senhorio de Jesus, Jesus como sendo tudo em minha vida, é nesse contexto que eu queria que você entendesse. E me acompanhe aqui, por favor. Olha, fidelidade cristã, então, é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Isto significa o senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus é Ele presente em tudo na minha vida, e como resposta eu vou dar o meu tudo também a favor de Jesus. Eu quero que você entenda, eu queria explicar para vocês aqui essa questão econômica. Vamos falar mais especificamente sobre ofertas. Você está vendo aqui? Veja bem, como em toda a estrutura, você tem pessoas que têm um conhecimento superficial
e pessoas que têm um conhecimento profundo sobre determinado assunto. Não é diferente assim quando nós tratamos de dízimos e ofertas. Por exemplo, ofertas. Você tem pessoas que têm um conhecimento superficial sobre esse assunto de ofertas. Então esta pessoa nós chamamos de, são doadores, um doador. Agora, quando uma pessoa ela tem um conhecimento profundo sobre a questão de ofertas, nós chamamos ela de mordomo. E a diferença entre o mordomo e o doador é muito grande. Não significa que o doador ele está errado, é uma pessoa que tem que ser assim. Não, o doador ele não está totalmente errado, mas ele poderia ser um mordomo. E o objetivo nosso, ao estudarmos com vocês neste momento, é que o Espírito de Deus toque no teu coração. E se você tem sido assim, apenas um doador nesse contexto religioso, gostaríamos que no poder do Espírito você pudesse ser a partir de hoje um mordomo, onde o senhorio de Jesus estivesse presente na tua vida. Então vamos entender aqui duas coisas. Qual é a atitude de um doador e qual é a atitude de um mordomo? Olha, os doadores, normalmente eles pensam sobre mim. Eu sou o centro do contexto religioso. Então o doador ele diz assim, olha, a igreja está aí para me servir, ele vem para a igreja porque ele quer sair daqui feliz, ele quer receber um bom sermão. Então o doador ele veio para buscar alguma coisa, o mordomo ele não veio buscar, ele veio trazer. Ele diz assim, olha, é sobre Deus que eu vim ouvir, ele vem aqui para se doar, ele vem aqui para participar. Essa é a diferença, doador e mordomo. Uma outra coisa, doadores, ele diz assim, ó, é o meu dinheiro, relacionado com as ofertas, é o meu dinheiro. O mordomo diz assim, ó, são presentes de Deus. Você veja que diferença? O doador diz assim, olha, aqui está o meu dinheiro, como vai ser usado este dinheiro? E ele quer investigar, ele quer relatórios, ele quer acompanhar. O mordomo diz assim, não, tudo que eu tenho são presentes de Deus. E eu estou como um ato de gratidão e adoração, eu estou devolvendo ao meu Deus, quando eu apresento a Ele um culto, e eu quero que este culto, pensa assim o mordomo, que seja em espírito e verdade. Agora os doadores, veja só, é o meu projeto, ele diz, é o meu projeto. Então se o projeto lhe agrada, ele participa, se não lhe agrada, ele não participa. Agora o mordomo diz assim, não, é o trabalho de Deus. E sabe como que o mordomo pensa? Ele diz assim, ele pensa assim, ó, no momento em que eu separei meus dízimos e separei a minha oferta, pronto, eu não tenho mais nenhum direito sobre esse assunto. Isso agora é um assunto de Deus e da igreja de Deus. E veja só os doadores como pensam, eu estou no controle. O doador ele pensa assim, eu estou no controle. Então ele quer manipular as pessoas, ele quer manipular às vezes o programa da igreja, ele quer, sabe, estar muito participativo de tudo, ele quer. Agora, olha só como pensa o mordomo, ele diz assim, não, Deus está no controle. É Deus quem está no controle das coisas. E os doadores pensam assim, olha, doar se há uma promoção. Se não há promoção, então ele diz assim, bom, não há necessidade. Agora o doador diz assim, não, eu sou sistemático. Enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus está me dando presentes, eu sempre que manifestar a minha gratidão e adoração a Deus, eu vou trazer também presentes para Deus. Então ele é sistemático. E os doadores, eles pensam assim, olha, o valor importa. O mordomo diz assim, não, é proporcional. O valor não é importante. O importante é eu ser correto no momento de ofertar. Então ele trabalha com proporções, com percentuais. Ele diz assim, bom, aqui está o meu salário, tantos porcentos de meu salário eu vou fazer uma doação ao Senhor. É assim que ele pensa. Queridos, aqui está uma definição do Ministério da Fidelidade, só que uma definição um pouquinho mais longa. A definição curta você já entendeu. É tudo de mim, em resposta a tudo de Deus. Agora, essa definição aqui, ela diz assim, olha, fidelidade é um estilo de vida da pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo e aceita o seu senhorio, andando em parceria com Deus e agindo como seu agente para administrar os seus assuntos na terra. Primeira coisa que nós temos que entender, no Ministério da Fidelidade, que eu como mordomo, a primeira coisa que eu tenho que entender, que fidelidade começa com Deus. Deus tem que ser o centro do processo da minha fidelidade, porque se não for Deus o centro, então a resposta é outra, e aí você vai ter algumas respostas que não são favoráveis à tua vida espiritual. Agora, se fidelidade começa com Deus, aonde entra nós, o mordomo ou o fiel de Deus? Entra aqui, olha, fidelidade é um estilo de vida
É um estilo de vida de uma pessoa que tem um relacionamento com o senhorio de Jesus. Ou seja, a pessoa que entende que Jesus tem que estar presente em tudo na sua vida, em todas as estruturas que ele pratica dentro da sua cultura, e se essa pessoa entende isso e se relaciona com Jesus, através de uma comunhão pessoal, o que acontece? Ela vai andar em parceria com Deus. O que significa andar em parceria com Deus? Significa participar da missão. Você não pode ser um mordomo de Deus, você não pode ser um membro fiel, se você não está envolvido na missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é a pregação do Evangelho. A nossa principal missão é anunciar ao mundo que Jesus em breve vai voltar. Você sabia que de cada 100 pessoas que conhecem Igreja Adventista do Sétimo Dia, 65 delas conhecem a igreja como sendo o povo que não come carne de porco e não bebe café? Não é incrível isto? Você sabia que 35% das pessoas que conhecem a Igreja Adventista conhecem porque nós somos o povo que guardamos o sábado? E você acredita que apenas 1% das pessoas que conhecem Igreja Adventista do Sétimo Dia nos conhecem porque nós somos o povo que aguardamos a breve volta de Cristo Jesus? Queridos, o fiel mordomo, ele mantém um relacionamento com Cristo e ele mantém uma parceria, ou seja, aonde ele estiver, aonde ele atuar, as pessoas saberão que ele é um mordomo, porque ele aguarda a breve volta de Cristo Jesus. Eu espero que isso aconteça na tua vida, que as pessoas conheçam você, porque você, tudo bem que elas saibam que você tem princípios de saúde, que você é um guardador fiel dos mandamentos de Deus, mas a principal razão da nossa existência, porque estamos na igreja como fiéis mordomos, é para anunciarmos que Jesus em breve vai voltar. E essa pessoa que tem parceria com o Senhor, ela é também um administrador das coisas de Deus, ou seja, olha que coisa importante, a pessoa que é um mordomo fiel, ela diz assim, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho são dádivas de Deus, é um empréstimo de Deus para mim. Nada temos ao nascer, é assim que ele pensa, e nada temos ao morrer. Tudo o que vem nesse intervalo, vem pelo doador da vida, que é Jesus Cristo, o meu senhorio. É assim que nós pensamos. Queridos, me acompanhem. Deus, ofertas e doação. Aqui está uma coisa que nós precisamos entender. Doar, dar, é fundamental à natureza de Deus. Isso você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. Isso é um princípio de Deus, o dar. Deus deu o jardim do Éden, Ele deu a vida, Ele criou tudo em função do homem. Após o pecado, Deus ele chega a dar a si mesmo para a salvação do homem, ou seja, é fundamental aos princípios de Deus, a natureza de Deus, é fundamental o dar. E olha, todas as vezes que Deus doa a nós, todas as vezes que Deus está fazendo alguma doação, Ele faz isso como sempre dando o melhor. Ele nunca vai dar a segunda mão para você, alguma coisa que Ele tem lá encostado, Ele vai oferecer para você. Tudo o que Deus oferece a nós humanos, Ele oferece o melhor. Então aqui nós temos que estabelecer um princípio. Veja bem, Lucas capítulo 11, verso 11, diz assim, olha, se o teu filho lhe pedir, por acaso, um peixe, daria você a ele uma cobra? Você faria isso para o teu filho? Essa é uma pergunta que Jesus vem fazendo. Pense comigo, se o teu filho te pedir um peixe, você daria uma cobra? Se ele te pedir pão, você daria a ele uma pedra, disse Jesus. No entanto, ele termina respondendo no verso 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito melhores dádivas darei eu aos meus queridos fiéis e aos meus queridos filhos e mordomos. Então aqui Deus, Ele estabelece um princípio. Tudo o que Deus oferecer para nós seres humanos, Ele oferece sempre o melhor. Uma outra coisa que temos que entender nesse contexto, Deus, ofertas e doações. Deus espera de nós o quê? Também o melhor. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Deus não te obriga a dar nada para Ele, mas tudo quanto nós dermos a Ele, que seja também o nosso melhor. Às vezes nós queremos dar da sobra, às vezes nós queremos reter mais do que poderíamos, ou merecemos, ou necessitamos. Então Deus, Ele não obriga você a dar,
mas tudo quanto você der, que seja também o melhor. Esse é um princípio que eu queria que você pensasse, guardasse, e nós vamos voltar aí daqui a pouquinho. Uma outra coisa, leiam comigo esse texto. O espírito da liberalidade é o espírito do céu. Percebe? O espírito da liberalidade é o espírito do céu, porque é fundamental à natureza de Deus o dar. Agora, o amor de Cristo é revelado na cruz. Ele deu tudo quando possuía, e em seguida ele deu a si mesmo. Isso é maravilhoso. E veja só, o princípio ali ilustrado é dar e dar. É o verdadeiro fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir. E assim esperam conseguir felicidade. E o fruto será o quê? Miséria e morte. Este é o princípio do mundo. E posso dizer uma verdade para você? Quanto mais você tentar saciar as necessidades artificiais lá do mundo, mais vazio você fica. Então ele diz assim, olha, aqui está um princípio de Deus, o dar. O princípio do mundo é adquirir. E eu pergunto, está você sendo influenciado pelos princípios de Deus ou pelos princípios do mundo? Que contexto vive você quando você vem para a igreja para adorá-lo em espírito e verdade? Que contexto vive você quando você vem trazer dízimos e ofertas? Você vive no contexto de um doador ou você vive no contexto de um mordomo? Tem você um conhecimento um tanto superficial contra esse assunto? Ou tem você um conhecimento mais profundo, né, na obra e no poder do Espírito Santo? Queridos, me acompanhem, ainda dentro desse contexto, Malaquias 1, verso 13. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Está assim na Bíblia NVI. Olha como Deus vem respondendo no verso 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, ele promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Olha que coisa incrível. Filho, você prometeu para mim dar o melhor. Eu não estou dizendo que você tem que me dar, mas se você vai dar, então você dê o melhor. E eu acho incrível quando ele diz assim, olha, maldito é o enganador, que no dia do batismo, ele promete fidelidade, ele promete partilhar dos bens dele para os recursos, para a pregação do Evangelho, mas depois ele traz para mim uma oferta doente, uma oferta manca, uma oferta coxa. Queridos, Deus não obriga o homem a dar nada, apesar que é fundamental a natureza de Deus dar, e Ele deu tudo e deu o melhor para nós. Agora, quando você diz assim, olha, eu vou dar a Deus alguma coisa, por bondade, Deus também exige que seja o melhor de você. Por isso, esse é o contexto, quando nós dizemos assim, ó, fidelidade é tudo de mim, como uma resposta de tudo de Deus. Deus deu tudo e o melhor, e Ele espera que você, ao dar, dê também o melhor, os seus dízimos e as suas ofertas. Me acompanhem, a natureza das ofertas. Quais são as naturezas? Que natureza tem a oferta quando nós trazemos aqui para adorarmos a Deus num culto de adoração? Primeiro, as ofertas são expressões reais de um comprometimento de coração com Deus. Ok? Isso aqui é a natureza da oferta. É uma expressão real do meu comprometimento como fiel mordomo de Deus. Ela expressa isso. Essa é a natureza da oferta. A oferta diz assim, ó, esse indivíduo, esse ser humano, ele tem um compromisso com Deus. Que compromisso? Compromisso de gratidão. Porque a nossa oferta, ela representa a pessoa de Jesus, o Redentor. Então, quando eu trago a minha oferta, eu estou expressando a minha gratidão. Essa é a natureza, gratidão pelo que Jesus fez e tem feito diariamente na minha vida pessoal. Uma outra natureza da oferta, o que é dado é algo de valor, que tem significado, e ele tem um custo para o doador. Nós não podemos doar para Deus algo que não me custe nada. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas quando Davi, ele foi lá no eirado de Ornã, para buscar condições de fazer um sacrifício a Deus, quando Ornã viu que Davi era o rei, ele diz assim, olha rei, eu vou dar a terra de graça para você, eu vou dar aqui as pedras para o holocausto, eu vou dar a madeira, eu vou dar o boi, eu vou dar tudo para você sacrificar a Deus. E Davi diz assim, como poderia eu oferecer algo ao meu Deus que não me custe nada?
Então, queridos, por isso que há um princípio, em primeiro lugar, do reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu recebo o meu salário, quando eu recebo o fruto do meu trabalho, primeiro Deus. Deus não quer a sobra, Ele quer o melhor. Então, a natureza da oferta exige isto também, que nós possamos dar algo que nos custou alguma coisa, algo que nós entregamos como parte daquilo que nós temos. Uma outra natureza da oferta, ofertas é uma forma de dar graças e louvor a Deus, pode ser rico e pode ser pobre. Eu vou explicar uma coisa para vocês agora muito importante. Se vocês lerem no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, vocês vão encontrar um texto assim intrigante, e que já foi motivo no passado de muitas discussões. Hebreus 9, 22 diz assim: quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por que Paulo diz isso? Olha, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Este texto ele só pode ser entendido à luz de Levíticos capítulo 4 e capítulo 14. O que nós temos em Levíticos 4 e Levíticos 14? Lá você tem uma oferta de purificação, considerada talvez uma das ofertas mais praticadas no antigo Israel, oferta pelos pecados e a oferta de purificação. E essa oferta ela é muito interessante, porque em Levíticos 4 e Levíticos 14, no verso 13 de Levíticos 14, diz assim, que essa oferta é considerada para Deus uma oferta muitíssimo sagrada. E olha o que há de especial nesta oferta. Quando o doador ele tinha que apresentar a Deus uma oferta de purificação, a lei exigia assim, que ele traria 2 ovelhas, uma seria morta e queimada em cima do altar, representando o pecado, e a outra em cima do altar, simbolizando a purificação. Porém, o contexto diz assim, olha, se você é pobre, não tem condições de trazer 2 ovelhas para o sacrifício, você pode trazer 2 pombinhas. E a pessoa então pobre, ela pegava 2 pombinhas, trazia, elas substituiriam as ovelhas, mas o sangue era derramado ali e o sacrifício era aceito. Porém, diz a Bíblia, se a pessoa for miserável e ela não tem a mínima condição de trazer ovelhas, né, e muito menos 2 pombinhas para o sacrifício, ela poderia trazer então, aqui abre-se uma exceção, ela pode trazer então um gomer de farinha. Olha que coisa interessante. Por isso que Paulo, lá em Hebreus 9, 22, ele diz assim, quase todas as coisas são purificadas com sangue, quase todas as coisas. Porque quando a pessoa ela era muito pobre mesmo, muito miserável, ela poderia trazer então um gomer de farinha. Um gomer de farinha, na verdade, é 1/10 de uma efa. Uma efa são 15 quilos, então um gomer é 1,5 kg. Agora, esta farinha é interessante, que ela era colocada em cima do altar, e ela era aceita em favor do pecador. Mas, para a remissão dos pecados não tem que haver sangue? Tem que haver sangue, mas para quase todas as coisas. Aqui Deus abre uma exceção. Por que Deus abre aqui uma exceção? Primeiro, que esta farinha, na verdade, flor de farinha, que equivale, quem sabe, hoje ao germe de trigo. Para esta flor de farinha ser obtida, você tem que olhar para a luz de Isaías, quando ele diz assim, que Jesus foi moído pelos nossos pecados, não é? Agora, por que farinha? Porque farinha é uma coisa que todo mundo tem que comer, e se você é muito pobre mesmo, que não pode trazer nenhum animal, você traga pelo menos aquilo que você se alimente, traga pelo menos um gomer de farinha. E aqui está um princípio de Deus, queridos. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte, você pode ser miserável, você pode ser pobre, você pode estar no mais profundo abismo, se você vier diante de Deus e aceitá-lo como o Deus da tua vida, e se você aceitar lá na cruz Jesus Cristo como o teu Redentor, por mais miserável que você for, Deus aceita. Por isso ele abre uma exceção. Filho, se você não tem nada para oferecer, ofereça pelo menos um pouco de farinha, que representa o corpo moído de Cristo lá na cruz do Calvário, e eu vou aceitá-lo. Ou seja, diante de Jesus, jamais, em nenhuma condições, o ser humano seria não aceito por Deus, ou por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aqui está a natureza profunda da oferta. Seja você rico, seja você da classe média, seja você pobre, seja você miserável, você nunca deveria aparecer perante Deus de mãos vazias.
A oferta ela tem essa natureza, ela representa que Deus aceita você, mesmo que você seja um miserável. Continuemos neste assunto, natureza das ofertas. Adoração e alegria são denominadores comuns na doação de ofertas. Isso é muito importante. Veja só, Deus não obriga o homem a dar. Tudo quanto derem deve ser o quê? Voluntário. Não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas de má vontade. Então, quando você vem oferecer para Deus a sua oferta, não venha com má vontade, com dor de consciência, dizendo, será que não estou dando demais? Será que a igreja não está recebendo demais? Queridos, você não é obrigado a dar, mas tudo quanto der, dê o seu melhor e dê com gratidão, dê com alegria, com expressão de adoração. Essa é a natureza da oferta. E Jesus e as ofertas, olha, Jesus recebe presentes de doação e ação de graças. É interessante Jesus se relacionando assim. Por que ele recebe se ele é o Senhor de tudo? Por que razão, se ele é dono de tudo, ele recebe doações da nossa parte? Aqui está a explicação em Mateus capítulo 26, de versos de 1 a 13. Vocês conhecem sobre a mulher, né? Quando Maria, ela derrama 1 libra de nardo puro em Cristo Jesus. No texto seguinte diz assim, Jesus diz assim, olha, por onde este evangelho for pregado, as pessoas saberão o que esta mulher fez. Por que Jesus ele dá tanta ênfase no ato daquela mulher pecadora? Primeiro, porque esta mulher não é mais uma mulher pecadora. Ela era miserável, uma prostituta, mas quando ela aceitou a Cristo Jesus, bondosamente Jesus aceita. E ele aceita a oferta dela, sabe por quê? Porque é dado no espírito de louvor, de gratidão e adoração, e é feito com alegria. Esse é o espírito que Deus deseja quando nós vamos à sua presença para adorá-lo em espírito e verdade. Jesus e as ofertas, mesmo sendo o Senhor do universo, ele aceita e recebe presentes e doações quando é em adoração e alegria. O Senhor não precisa de nossas ofertas e não o podemos enriquecer. Quem precisa ser um doador, quem precisa ser ofertante, sou eu. Nós não vamos enriquecer Deus com as nossas dádivas, mas eu expresso a aceitação de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus na minha vida. Queridos, Jesus e as ofertas ainda. Devolver e doar a Deus deve ser compatível com amor ao próximo. Vocês se lembram quando Jesus, em Mateus 23, ele disse, olha, vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, enfim, né? Vocês podem fazer essas coisas, mas vocês também têm que praticar aquelas, a misericórdia, a bondade, o amor para com as pessoas. Queridos, olha aqui, os deveres verticais para com Deus têm que ser proporcionais aos nossos deveres horizontais. Nós nos fechamos, às vezes, dentro de uma igreja, praticamos nossos atos de fé, de religiosidade, porém não praticamos a essência da religião, que é a prática de auxílio aos necessitados e às pessoas. O verdadeiro mordomo, que tem aquela visão de que Jesus é tudo na sua vida, ele não vive uma religião de 4 paredes. Ele vive numa igreja onde não tem paredes. Ele vive na prática. Da mesma forma que ele se relaciona verticalmente com Cristo, ele se relaciona também com as pessoas. Há pessoas que são excelentes no relacionamento vertical, mas é um relacionamento vertical formal, porque aquele relacionamento de coração, ele é também no horizontal com as pessoas. Aí está o relacionamento de Jesus e as ofertas. Se eu sou um mordomo fiel, eu sou também alguém que ama o meu próximo e me relaciono bem com ele também. Queridos, Jesus e as ofertas ainda. Na doação, o motivo e condição do coração importa. Veja o que aconteceu em Marcos capítulo 12, verso 43. Afirmo que esta viúva, ela deu 2 moedinhas, mas comparando essa mulher com todos os que doaram, ela doou mais. Não é o valor em si que está sendo ali aplicado, mas a maneira como está sendo aplicado. O motivo de adoração, de gratidão, a entrega do tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Essa mulher, ela manifesta aqui, queridos, nas 2 moedinhas, ela manifesta aqui o seguinte, olha, o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem cuida de mim, a quem me protege, a quem me salva e a quem vai enviar o seu Filho para me salvar, é a esse Deus que eu adoro, com alegria no meu coração. Por isso Jesus diz assim, olha, o que ela coloca ali é muito mais do que
todos os que estão doando neste momento. Queridos, oferta aceitável. A oferta aceitável a Deus é quando há uma resposta das bênçãos que eu recebo de Deus. Se você está doando, se você está trazendo uma oferta a Deus como resposta das bênçãos que Deus tem dado na tua vida, então Deus aceita a sua oferta. Então você entende aqui um princípio? Qual é o princípio aí por trás desse assunto? O princípio é o seguinte: a minha oferta ela tem que ter um sentido. Eu não posso simplesmente, quando passa as salvas na igreja, eu não posso simplesmente dizer assim, pegar um dinheiro e dizer assim, eu preciso ajudar a minha igreja. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Acabamos de ler isso aqui atrás. A minha oferta tem que ser uma resposta de alguma bênção. Então, quando eu devolvo a minha oferta, imediatamente, eu tenho que dizer em pensamento para Deus: Senhor, aí está a resposta das bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, na minha família, no contexto onde eu vivo. Qual é uma oferta aceitável? Quando é um ato voluntário de um coração agradecido. Quando que a oferta é aceitável a Deus? Quando ela passa a ser um reflexo do meu compromisso com a igreja. Ou seja, esta é a igreja de Deus, é o único meio que Deus coloca no mundo para nós nos comunicarmos com Ele. Então, quando eu estou devolvendo a minha oferta, quando eu estou sendo um dizimista fiel, eu estou dizendo, eu tenho um compromisso com a igreja de Deus. A igreja formada por Cristo, elo entre eu e o meu Deus. Uma outra coisa sobre oferta aceitável que nós precisamos entender, queridos. A oferta quando é uma consequência de um relacionamento com Jesus. Posso falar uma verdade para você? Aquilo que não brota do coração não permanece. Sabe por que nós temos doadores esporádicos na igreja? Porque o relacionamento que ele tem não é com Jesus de uma forma profunda, é superficial. É por isso que nós temos dentro da igreja fanáticos, moralistas e radicais. São pessoas que têm uma religião comportamental. Quando a religião ela é comportamental, ela não brota do coração, ela brota de um sentimento que está tentando fazer alguma barganha. Então, a oferta aceitável ao Senhor é quando, em consequência do meu relacionamento profundo com Cristo, eu então trago uma oferta de gratidão. E dentro desse contexto, quando a oferta é proporcional, ela também é aceitável ao Senhor. O que é uma oferta proporcional? Ela é conforme a tua prosperidade, conforme aquilo que você tem recebido. Então quem ganha mais, doa mais, quem ganha menos, doa menos, mas as nossas ofertas deveriam ser proporcionais. E para nós entendermos o que é uma oferta proporcional, eu tenho que pensar em percentual. Você não separa o seu dízimo como um fiel mordomo de Deus, quando você recebe o teu salário? Naquele momento também, querido. Estabeleça ali um percentual, aonde você vai separar agora a sua oferta de gratidão, demonstrando o seu relacionamento com Deus, o seu comprometimento com a tua igreja. Não é? Uma oferta aceitável diz assim, depois de ser o dízimo posto à parte, sejam as ofertas proporcionais segundo a sua prosperidade. Veja que referência linda nós temos aí na palavra de Deus. Muito bem, qual é a relação entre dízimos e ofertas? Eu queria que você entendesse muito isso aqui. Me ajudem aqui, olha, dízimo, ele pertence a Deus? O dízimo pertence a Deus? Pertence. E eu pergunto a você, e as ofertas pertencem a quem? Também pertence a Deus. Veja, essa é a relação entre dízimos e ofertas. O dízimo, ele é sagrado? Sagrado. E as ofertas? São sagradas também. O dízimo, Deus especificou alguma coisa especial sobre o dízimo? Especificou. 3 coisas Deus especificou quanto ao dízimo. Primeira coisa, percentual, 10%. O dízimo é 10% de vossas rendas. Deus não quer 11%, não quer 12%, não quer 13%, mas também Ele não aceita 8%, nem 7%, nem 6%. Ele estabeleceu, é 10% de suas rendas. Segunda coisa que Deus estabelece, que Ele especifica, o dízimo, ele pertence à pregação do Evangelho. No passado aos levitas, aos sacerdotes, e hoje para aqueles que diretamente estão relacionados com a pregação do Evangelho. E uma terceira coisa, o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor. Queridos, se você presta culto aí nesta tua igreja, você tem uma igreja onde você frequenta, o seu dízimo faz parte do seu culto. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. Aonde eu estou presente cultuando, ali deve estar o meu dízimo e ali deve estar a minha oferta. Você poderia pensar comigo,
se você me convidasse para fazer uma visita na tua casa no dia do teu aniversário. Pastor, venha no dia do meu aniversário em minha casa. Aí eu chego lá na tua casa e digo assim, olha, parabéns, só que o teu presente eu deixei lá com o fulano de tal. É um negócio meio estranho, não é? Não é meio estranho a pessoa dizer assim, eu estou indo para a igreja adorar a Deus em espírito e verdade, e ele pega o dízimo dele e manda lá para fora, para outro estado, para outra região, ele transforma o dízimo dele em ofertas para comprar terreno, telhas para cobrir igrejas. Não é estranho esse negócio? Se eu adoro a Deus aqui, é aqui que minha oferta e meu dízimo tem que estar presente, porque o meu dízimo representa que eu estou adorando o Deus Criador, e a minha oferta representa a minha gratidão pela redenção de Cristo ali no Calvário. Então, aonde está o teu coração, aí estão também o quê? Os teus bens. Então, eu adoro a Deus com os meus bens, através de dízimos e das ofertas. As ofertas, queridos, ela tem alguma especificação? Não. O crente determina o percentual e o quanto. Isso é muito interessante. É você quem determina o quanto, e quando, e de que maneira. Agora, se você tem um relacionamento íntimo com Cristo, de que maneira, quanto, e quando, ele está num programa de sistemático, ele faz parte de um programa de vida que você tem com Deus. O dízimo é um ato de adoração? Não tenha dúvida. E as ofertas? Também é um ato de adoração. O dízimo é uma resposta espiritual da nossa parte? Mas não há dúvida. E as ofertas? Também é uma resposta espiritual, totalmente espiritual. E quanto mais espiritual eu me torno, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu entendo o compromisso que eu tenho com o senhorio de Cristo, quanto mais me comprometo com a missão dessa igreja e me torno um parceiro de Deus, mais livre do egoísmo eu fico. E por isso eu faço a minha doação com alegria no coração e com gratidão no meu coração. Olha que diferença. Essa é a diferença do doador para o mordomo. O dízimo, ele expressa lealdade? Sim. Só que a oferta, ela expressa também o quê? Gratidão. Lealdade, o meu dízimo, porque eu estou adorando o Deus Criador. Então eu sou leal ao meu Deus. Por isso que ao adorá-lo, eu tenho que trazer aqui o meu dízimo, representando isto. Agora, eu expresso gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, quando eu estou trazendo então a minha oferta, que é também uma expressão de adoração. Muito bem. As nossas ofertas, queridos, olha como está a estrutura da igreja adventista do sétimo dia. Então você tem aqui na base a igreja local, não é? Por exemplo, São José dos Campos, onde eu estou aqui falando para você. Você tem depois a associação ou missão, não é? E você tem depois a união, e você tem também depois a divisão e a conferência geral, tá bem? Como funcionam nossos dízimos e as nossas ofertas? Funciona exatamente assim. Dízimos e ofertas, eles viajam para cima e para baixo na estrutura da igreja. Então você dizimou e ofertou aqui na igreja, então os seus dízimos e as suas ofertas, eles viajam para cima e para baixo. E através de seus dízimos e ofertas, muitos outros campos deficitários estão recebendo obreiros, pastores, materiais para a pregação do evangelho. Ok? Eu queria só mencionar isso aqui para você, que é muito importante. Há 4 elementos essenciais quando nós oferecemos um culto a Deus. Isso está baseado num artigo do Dr. George Reed, que é um documento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, o estudo da palavra de Deus, a oração, o louvor e dízimos e ofertas são essenciais para que nós apresentemos a Deus um culto de louvor e de gratidão. Compreende você o que significa tudo de mim? Em resposta a tudo de Deus? Por tudo o que Jesus tem feito e sido em minha vida, como resposta, eu sou um mordomo fiel, devolvo corretamente meus dízimos e ofertas, e quando eu venho à igreja para adorá-lo, eu o adoro em espírito e verdade. Que o Senhor te abençoe. Que a próxima vez em que você estiver diante de Deus, o adorando, Ele possa dizer assim: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.